Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Peço vibrações positivas de cura para os enfermos, né? Para curar suas enfermidades. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a compaixão e a misericórdia para ambos, né? Peço paz para todos os países do planeta. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é sobre a santidade, que muitas pessoas, espíritos, procuram a santidade, mas com os desejos mundanos, presos aos desejos mundanos do materialismo. E outros buscam a santidade se evangelizando, né, através do evangelho. Então, adentrando sempre a porta estreita. Esse é o caminho. O outro item que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Cito um exemplo do espírito Paulo de Tarso, que foi na sua última encarnação Martinho Lutero. Outro item é que o André Luiz nos fala da eutanásia, que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia mata as células do perispírito, né? Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, se puder comprar, compre para estudar. E quem não pode comprar, entra na internet, que lá tem vídeos, né, falando sobre o livro. Então vamos estudar. O tema de hoje é o perispírito, né? Existem vários livros falando do perispírito, mas nesse livro aqui, Ramatiz faz um comentário, né? Esse livro, Ramatiz Evangelho do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito do Ramatiz e o médium Círio Mais, ele fala sobre o perispírito. É muito importante também. O perispírito, essa expressão perispírito, ela vem do Allan Kardec, né? Allan Kardec que fala sobre o perispírito, que cada escola ou cada local fala com nomenclatura diferente, né? Então, eu vou aqui, o perispírito é o que? É um corpo do nosso espírito, né? Então nós temos o búdico, né? Então, temos aquela parte luminosa, né, do espírito. Temos o búdico, né? O búdico é a parte muito evoluída do espírito, né? Então ali só vive no estado de nirvana. Então vamos botar assim, Jesus ficava, né? Nós temos depois ali o cordão de ouro que liga o espírito ao perispírito. E nós temos o mental superior. O mental superior é quando nós estamos estudando, estamos fazendo prece, estamos em meditações. Então nós usamos o que? O mental superior. E temos o mental inferior. O mental inferior é quando pensamos em bobagens, né? Pensamos em dormir,
brincar, né? Fazer sexo, comer, beber e brigar, né? Nós somos um mental inferior. Só para fazer uma observação, o mental superior, só os animais que tem, ele não tem um mental superior, porque ele sobrevive desse jeito, né? Dele lá. Aí nós temos o perispírito. O perispírito está guardado tudo que nós fazemos de certo e errado, né? De todas as encarnações até essa, né? Então nós vamos entender mais para frente isso. Então, em todas as encarnações até essa, o nosso espírito guarda tudo certo e errado. Por isso que a gente faz alguns resgates, né? A gente vem, comete erro, vai lá resgatar aquele erro. Aí tem os méritos, está lá guardado. Vamos lá, resgata através dos méritos os nossos débitos, né? Então é assim que é feito essa fórmula, né, do perispírito, né? O perispírito é ele que vai formar o nosso corpo físico de todas as encarnações, né? Que eu vou depois falar um pouquinho sobre isso também. Como é que é feito? Então, o que acontece? Quando o óvulo ele se une, né, ao espermatozoide, se une ao óvulo, o que acontece? Vai ter milhões de informações para aquele novo corpo, né? Esse corpo vai ser formado com essas informações. Por isso que um filho, né, uma filha, eles parecem parece com aquele parente materno ou com aquele parente paterno, né? Parece muito com ele. Por causa de quê? Por causa das características de milhões, né, de conhecimento paterno e materno, né? Que tem ali, que vai no cromossoma, vai ficar dentro daquele novo ser, né? É assim. Agora, o espírito, né? Como é que é feito essa montagem do espírito? Lá naquele livro, na Reencarnação do Segismundo, que está aqui, deixa eu ver aqui, na Reencarnação do Segismundo, está aqui nesse livro aqui, Os Missionários da Luz. Lá vocês vão ver na reencarnação dele, né? Então, na reencarnação dele, ele como é que ele faz? Então tá lá, tem todo o procedimento dele. O espírito que já sabe, toda a maioria dos espíritos, o Ramatiz fala que todos os espíritos, a maioria deles, já sabem fazer isso, porque ele vai sentar no local com o Segismundo, né? E ele vai ter o pensamento de diminuir, e seu anjo guardião vai ajudá-lo com os espíritos também, de diminuir, pensando de diminuir o seu corpo físico, né? E ele vai diminuindo, e aí, quando vai tendo um encontro do espermatozoide com óvulos, tem uma ajuda também espiritual ali, que ajuda naquela concentração. E quando há essa união, há toda essa informação do corpo físico. Então vai formando, né? Então o perispírito vai formando toda esse corpo físico, até se tornar um novo ser, né? Ele vai ocorrendo isso, ele forma, né, um novo ser. Esse novo ser, né, ele vai ter um tempo a sua encarnação, ela não está formada ainda. Anteriormente, a encarnação do espírito, né, formada, quando ele nasce, tá? Quando ele nasce, sai do ventre da mãe, tá? Quando ela 7, 8 anos, a formação dele estava, a encarnação dele estava formada, né? Hoje não, hoje como tem muitos espíritos evoluídos aí,
Então, a partir de 2 anos, essa encarnação está sendo formada, né? Então, é nesse contexto, né, que ocorre a formação do espírito. Então, ele faz o perispírito que faz esse corpo físico. Agora, eu falei que todas as encarnações, de tudo que nós fazemos de certo ou errado, né, de todas as encarnações, né, fica tudo guardado dentro do perispírito, né? E como é que faz isso? Aí tem outro corpo do espírito, que é chamado duplo etérico. Esse duplo etérico, ele é muito importante, né? Porque ele faz toda essa comunicação entre o perispírito e o corpo físico, que é o nosso corpo, né? Então, tudo que fazemos errado, de certo ou errado, o duplo etérico, ele absorve e deixa guardado no perispírito, não vai fazendo isso, né? É a mesma coisa também quando a gente tem uma doença para ter, né? Como é que é formada essa doença? Essa doença já é formada lá no perispírito, né? O que acontece? O que nós fizemos, um exemplo, uma pessoa que praticou muito mal, né? Então ela vai ter que passar por um câncer. Vai ser formado um enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo vai passando do perispírito duplo etérico e vai ficar com um conta-gota, começando, né? Quando chega, né, no corpo físico, ele vai contaminar as células boas, né? Vai deixar essas células doentes. E essas células doentes vão provocar o câncer ou qualquer tipo de doença, né? Então, vai no conta-gota até aquele tempo determinado para aquele espírito resgatar, espiar, né? E aí, o que acontece? Quando ele tem muitos méritos, que está lá os méritos dele, está guardado, ou ele vai passar por esse câncer ou não, mas vamos citar um exemplo que ele passa. Então, dele passar, ele vai praticar muito bem também, que vai adquirir mais mérito para ele, né? É quando ele tem a cura. E é quando os médicos falam, mas essa pessoa não tem mais cura, não tem mais tempo de vida, ele acaba se curando. Então ele fala que é um milagre. Não é um milagre. É que esses méritos dele vindo do perispírito guardado, né, do que ele fez de bem, vai com que fazer ele tenha a cura, né? Então por isso que acontece essa cura. E aqueles que não têm, vai ficar daquele jeito mesmo, né? Vai morrer daquele jeito. Então é dessa forma que o perispírito funciona junto com o duplo etérico, né? O duplo etérico também traz o sopro da vida, né? Que é uma vibração muito boa, que traz quando essa pessoa tem esse mérito, né? Ou outras coisas boas que nós aqui no planeta passamos, né? Então, é isso aí, a construção dos corpos do espírito. Agora, eu vou continuar falando ainda sobre o perispírito, mas eu gostaria de falar, que eu vou chegar numa parte aí de eletricidade, do corpo do perispírito, que é o seguinte: Deus, ele cria uma energia. E dessa energia vai sair um princípio inteligente, uma inteligência quântica, que é esse espírito individualizado. Esse espírito individualizado, para ele evoluir, ele vai ter que passar pelos reinos. Então ele passa pelo reino de átomo, reino de molécula, reino mineral, vegetal, animal, o minal, que é o reino dos humanos, e o reino vegetal, e o reino angelical, né? Então são esses reinos que o espírito ele passa, né? Perdoe. São esses reinos que o espírito ele passa, né? Para evoluir. Por que eu estou falando isso? Que eu vou falar daqui a pouco sobre um determinado assunto para a gente entender melhor sobre isso em relação ao perispírito. A descrição do perispírito ele tem a plasticidade, né? Ele tem a expansibilidade, a densidade, expansibilidade, ele pode se expandir, por isso que ele fica pequeno e grande,
ele tem densidade, ele tem ponderabilidade, biocorporeidade, ele tem penetrabilidade, tangibilidade, visibilidade, sensibilidade, global e magnética, luminosidade, mutabilidade, unicidade, capacidade, refletora, odor e temperatura. Por isso que nós sentimos, a nível de temperatura, nós sentimos calor e frio, né? O espírito mais evoluído, ele não vai mais sentir mais esse calor e frio, né? E o odor vai ter, porque tem ali, ele tem esse odor por causa das nossas encarnações do cheiro, né? Que está ali. Então ele vai ter odor. E aí eu queria contar o caso que o Gregório, né? O Gregório, né? Ele fala que tinha uma moça lá, um espírito, e ele falava que essa moça parecia uma loba. E aí ela se transforma numa loba. Então, como é que ela pode se transformar numa loba? Ela pode se transformar numa loba porque, como eu já expliquei, o espírito, quando Deus cria uma energia, faz sair esse espírito individualizado, né? Que ele vai passar pelos reinos. E aí não vamos passar pelo reino animal. Cada um da gente só pode, o espírito só pode, que chega nessa parte de zootropia. Zootropia é aquilo, é o espírito que se parece com o animal. Mas ele só pode se parecer com o animal dele ter sido esse animal no reino animal. Então, essa moça que tem, ele fica com aparência, tem aparência de loba, ela já foi uma loba no reino animal. Se ela não fosse uma loba, ela não poderia ter essa aparência de loba, né? E aí, o que acontece? Por que esses espíritos têm essa aparência? Porque ainda vive na baixa moral. Então, por isso que vai ter essa aparência, né? Porque ele tem essa aparência porque está guardado no seu perispírito que ele foi. Então, tudo que nós fazemos, encarnamos, né? Tudo que nós fazemos está lá guardado. Então, se ela foi uma loba, quando ela encarnou no reino animal, está lá guardado isso. Então, como ela vive ainda na baixa moral, né? Ela vive ainda na baixa moral. E foi falado isso para ela, o Gregório fala isso para ela. E ela vai mentalizar e vai virar uma loba. Uma loba que ela foi, mas ela jamais vai virar, um exemplo, uma hiena se ela não foi uma hiena na vida. Ou virar uma formiga, entendeu? Ter aparência. Ela não vira. Porque o espírito, ele não pode voltar, voltar para uma encarnação que ele já passou. Ele não pode voltar. Ser um exemplo, ser uma loba, né? Ela não pode ser uma loba. Ela é um espírito que está encarnando como humano, né? No reino hominal, né? Mas ela não pode encarnar como uma loba. Ela pode estar, como ela vive ainda nessa baixa moral, o pensamento pode colocá-la com aparência de animal do que ela foi. Do que ela não foi, jamais ela vai aparecer. Então, se ela nunca foi uma leoa, ela nunca será uma leoa, né? Por mais baixa moral que ela se apresente, né? Então, é isso que eu queria falar. Agora, tem também muita coisa interessante, o passe da gente, né? O passe é importante também, que nós recebemos essa energia que vem do perispírito, tá? Só queria falar um pouco do passe, porque o passe, quando eu vou falar do passe, eu vou falar do passe que eu aprendi, que eu sou passista, da Sociedade Espírita Ramatiz. Então eu vou falar do passe que eu aprendi. E tem várias formas de trabalhar o passe, né? Então nós temos aqui, a gente dá o passe, fazendo a limpeza, né? Fazendo tudo direitinho no chakra. Esse chakra aqui fica no meio da cabeça. Esse chakra chama-se o chakra coronário, tá?
O chakra aqui chama-se frontal, aqui chamo o chakra laríngeo. Eu até falei no outro dia coronário, mas aqui é laríngeo, tá? E aqui é o chakra cardíaco, chakra esplênico, abaixo do umbigo, tá? Ele chama-se gastro-umbilical. E depois dele, na região dos genésicos, tem o chakra genésico, né? E abaixo do chakra genésico tem o chakra básico. Aí esses são os chakras que nós trabalhamos no passe da Sociedade Espírita Ramatiz. Agora vai ter escola, né, religiosa, onde trabalha também com passe, que eles vão falar que o genésico é o básico. Então aí cada um vai botar um nome. Então o básico fica abaixo do genésico, e no básico a gente não trabalha ele, porque a gente não pode ativar o chakra básico, né? Por quê? O chakra básico ele é muito problemático. Para você, quando ele está desativado, você não pode dar passe para desativá-lo. Por quê? Onde nós trabalhamos com o chakra básico da Sociedade Espírita Ramatiz, que é colocado. Por quê? Quando ele fica reativado, pode dar problema para você ativá-lo, né? Porque quando ele está reativado é quando as pessoas ficam cheias de doenças, cheias de problema, depressão, ele causa tudo isso. E você não dá para reativá-lo no passe. Então, qual a melhor forma de reativá-lo? Uma alimentação saudável, yoga, atividade física, atividade de respiração. Isso vai ativar o chakra básico. Agora, tem locais que eles não falam, eles vão chamar o chakra esplênico, né? Por aí, eu já ouvi dizer isso. Então, o chakra que eu estou falando é o chakra coronário, aqui no meio da cabeça, chakra frontal, chakra laríngeo, chakra cardíaco, esplênico, gastroumbilical, genésico e básico. Então, esses são os três que eu aprendi, por isso que eu estou falando. Então, essa importância dos chakras, né, para a gente, né? Então, essa energia que vem lá do perispírito para a gente. E quando a gente dá um passe, eu falando de passe, aqui, quando a gente dá um passe, a gente faz a limpeza do corpo, né? E tem um espírito por trás da gente que faz a manipulação dos ectoplasmas, né? Que faz a troca. Então, por isso que uma pessoa vai para toma um passe e se sente melhor, porque aí é retirado o ectoplasma deles ruins e colocado ectoplasmas bons. O André Luiz, ele fala, eu vou só citar fazer algumas observações no passe. Ele fala que quando o médio passista está dando passe, o espírito sai do corpo sem a gente sentir. Eu já senti mais ou menos uma certa diferença. E também, quando a gente está dando passe no consulista, os obsessores dele se afastam dele. Então isso é André Luiz traz pra gente. Eu já observei isso, que a pessoa se sente melhor. Outra observação que as pessoas se enganam. André Luiz, ele fala que é o seguinte: ele estava vendo que as pessoas se enganam por aí. As pessoas acham, aquele que faz gesticula muito na hora do passe, é um excelente passista, não é por aí. Ele conta já diferente, que ele estava lá, né, como espírito, óbvio, né? Ele estava lá vendo os espíritos dando passe e observou que tinha espírito gesticulando muito na hora do passe, na região do coração e do fígado. Então ele estava curando aquelas pessoas com problema de coração e com problema do fígado. Então ele gesticulava demais. Então a gesticulação que o André Luiz coloca não é do médium passista, né? É do espírito que está cuidando lá daquelas pessoas. Então essa observação que eu faço, né, é aí sobre o passe. Então, né, são essas informações que eu venho falar sobre o perispírito e sobre o passe aqui. No outro comentário de sábado, né, vai ser
Espíritos de criança no mundo espiritual. Então vamos entender isso aqui. O que acontece? Qualquer espírito, né, ele vai, criança, independente dele, né? Então, exemplo, se uma pessoa, o espírito morreu no ventre da mãe por aborto ou não, esse espírito vai para algum lugar, vai para o mundo espiritual, né? Aquele que morreu com 1, 2, 3, 4, 5 anos, vai para o mundo espiritual. Quando chega no mundo espiritual, tá? Antes de eu falar dessa chegada, eu vou falar das grávidas também, porque no mundo espiritual tem maternidade. Então, a mulher grávida, quando ela morre, né? Essa informação é trazida pelo Chico Xavier, né? Quando ele psicografou uma grávida que morreu em um acidente e colocou isso para ele, por isso que nós temos essas informações. Essa mulher grávida, né, ela foi ter o filho lá no mundo espiritual, né? E aí, lá no mundo espiritual, tem maternidade, né, para ela ter esse filho lá. Por que ela teve esse filho lá? Porque ela ainda vivia presa aos desejos mundanos do materialismo, né? Então ela necessitava ter aquele filho. Ela o corpo dela físico já estava morto, mas o espírito continua vivo. Mas o pensamento dela era ter aquele filho. Então ela leva consigo a gravidez, ela leva todo sentimento e tem um filho lá. Então por isso, para esse tipo de mulheres, tem maternidade dentro do mundo espiritual. Então, isso é um fato. Agora, como que fica esses espíritos? Então, o espírito que morre por natimorto, por aborto, ou criança mesmo, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, morreu, vai para o mundo espiritual. Lá, no mundo espiritual, tem um orfanato. Também essas informações são trazidas pelo médium Chico Xavier. Tem 3 livros deles aí. O que eu me lembro agora é o Voltei, trazido por irmão Jacó, né, que foi o Frederic. Ele traz essa informação dos escoteiros, né? Tem orfanatos. E esses orfanatos, e lá ele tem toda a organização no mundo espiritual. Vai de 0 a 6, de 7 a 14, de 15 a 21 anos, né? Esses espíritos vão ficar nesses orfanatos. Por que eles vão ficar? Porque eles estão lá como espírito. Porque eles ainda se sentem criança, eles não evoluíram, não são espírito evoluído ainda. Não são espírito que vê aqui só para encarnar uns dias como criança e vai para o mundo espiritual. Ele não consegue ainda sair desse pensamento, né? Então o pensamento dele ainda é de ser criança, de passar para aqueles todo como se fosse uma criança passando na sua faixa etária, passando para a adolescência e indo para a fase adulta. Ele não consegue ainda evoluir, chegar como espírito adulto. Ele não consegue. Aí o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai precisar ter orfanato, porque ele vai sentir. E quem vai cuidar deles? São os espíritos que vão encarnar como os pais aqui. Então eles fazem um treinamento para ser pai, para ser mãe, né? Então eles fazem um treinamento lá e vão treinar em cima dessas crianças. Aquelas crianças recém-nascidas que não conhecem mãe, então eles são orfanatos. E tem um chamado orfanato lá, que é a Casa da Bênção. A Casa da Bênção, ela é administrada pelo espírito Blandina, que é o espírito meio-meio. Então, eles cuidam, né, dessas crianças. E o irmão Jacó, no livro Voltei, ele traz a informação de que lá tem uns escoteiros. Esses escoteiros que ele coloca lá são espíritos que já passaram dessa fase de criança. Vamos voltar assim, para a gente entender, são espíritos adultos, mas lá tem a aparência de criança. Por quê? Porque esses espíritos, que são eles que ficam ali coordenando aqueles espíritos, crianças, né? Então eles têm ali a aparência de crianças e são escoteiros, né? São escoteiros, crianças
mas são espíritos adultos, evoluídos, mais do que aqueles espíritos de criança. Então eles vão fazer esse tipo de trabalho. Então são essas informações que eu vou trazer, né, sobre o tema que será espírito de crianças no mundo espiritual, né? Então, essas informações. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.